Esther tinha tudo o que uma mulher poderia desejar. Aos 35 anos, ela era casada com Ricardo, um empresário bem-sucedido que construíra uma fortuna considerável ao longo dos anos. Juntos, eles viviam em um apartamento de luxo no coração da cidade, frequentavam eventos da alta sociedade e eram vistos como o casal perfeito. Esther, apesar de ter sua própria carreira como designer, sempre se orgulhou mais do sucesso de Ricardo e da vida que construíram juntos. Eles não tinham filhos, o que permitia que viajassem frequentemente, participassem de jantares luxuosos e se concentrassem em suas carreiras. Nas redes sociais, Esther compartilhava fotos dos momentos felizes ao lado de Ricardo, um jantar em Paris, uma viagem de negócios para Nova York e os eventos beneficentes que eles patrocinavam. Para qualquer um que observasse de fora, a vida de Esther parecia um conto de fadas moderno, e de certa forma era. Ela se sentia satisfeita com seu papel, feliz em ser a esposa do homem que muitos admiravam. O casamento deles parecia indestrutível, mas, como tudo que brilha, havia sombras escondidas nas entrelinhas. Nos últimos meses, Ricardo havia se tornado mais distante. Ele passava longas horas no escritório e sempre tinha desculpas para os constantes atrasos. No início, Esther não se importava. Afinal, ela sabia que o sucesso de Ricardo exigia dedicação. No entanto, as coisas começaram a mudar de maneira sutil. Ele não a olhava mais da mesma forma, e quando estavam juntos, o silêncio predominava onde antes havia conversas animadas. Em um sábado à noite, enquanto Esther se preparava para uma festa de gala beneficente, notou que Ricardo estava estranhamente quieto. Ele parecia desconfortável, como se estivesse distante, mesmo estando ao seu lado. Durante o evento, enquanto todos os olhares estavam sobre eles, Esther percebeu que seu marido evitava contato visual. Ela tentou ignorar a sensação de que algo estava errado, mas era impossível não perceber. Pela primeira vez, ela começou a questionar se sua vida realmente era tão perfeita quanto parecia. Depois daquela noite, a distância entre eles só aumentou. Ricardo começou a viajar mais para negócios, e Esther frequentemente se via sozinha nos eventos que costumavam frequentar juntos. Ela tentava justificar o comportamento dele, convencendo a si mesma de que eram apenas fases do relacionamento, que todos os casais passavam por isso. Mesmo assim, as dúvidas começaram a se instalar em sua mente. Será que algo estava errado? Foi em uma manhã fria de quarta-feira que o primeiro sinal claro apareceu. Esther estava na cozinha, preparando seu café, quando o celular de Ricardo, que ele havia esquecido na mesa, começou a vibrar. Uma mensagem apareceu na tela. Mal posso esperar para te ver esta noite, meu amor. O coração de Esther disparou. Ela hesitou por um momento, incapaz de processar o que tinha acabado de ler. Era como se o chão tivesse sido retirado de seus pés. Com as mãos trêmulas, ela desbloqueou o celular. O que viu confirmou o que temia. Havia dezenas de mensagens trocadas entre Ricardo e uma mulher que Esther não conhecia. As palavras eram íntimas, cheias de promessas e de um carinho que ela não via mais em seu casamento. Cada mensagem que lia era um golpe em sua alma. Ricardo a estava traindo e parecia que isso já durava há algum tempo. Esther se sentou à mesa, atordoada. O que ela deveria fazer? Enfrentá-lo? Fingir que não sabia? Parte dela queria gritar, confrontá-lo e exigir explicações. Outra parte, porém, queria esconder a verdade, manter as aparências, fingir que nada disso estava acontecendo. O medo de perder tudo, o marido, o status, a vida perfeita que construíram, a paralisava. Ela não queria ser a mulher traída, aquela que todos olhariam com pena nos eventos. Sua vida estava desmoronando diante de seus olhos, e ela não sabia como parar. Quando Ricardo voltou para casa naquela noite, Esther o observou como se estivesse vendo um estranho. Ele entrou na casa com um sorriso, como se nada tivesse acontecido. Beijou-a de forma mecânica e foi direto para o escritório. Esther o seguiu com o olhar, tentando entender como o homem que ela amava podia esconder tamanha traição.
A dor era insuportável, mas ela permaneceu em silêncio. Não era o momento para confrontá-lo. Nos dias seguintes, Esther viveu em uma montanha-russa emocional. Às vezes, sentia uma raiva avassaladora, querendo gritar com Ricardo e jogar todas as evidências da traição em sua cara. Outras vezes, ela se sentia derrotada, como se fosse incapaz de continuar. Ela não sabia o que era pior, a traição em si ou a sensação de que sua vida perfeita era uma mentira. O que aconteceria se todos descobrissem? Como ela iria lidar com o julgamento das pessoas? Suas amigas, que a invejavam, se regozijariam com sua queda. Seus pais, que sempre viram Ricardo como o genro ideal, ficariam decepcionados. Tudo isso rodava em sua cabeça, até que um dia, ao olhar-se no espelho, Esther percebeu que já não reconhecia a mulher que via. Ela havia se tornado uma sombra do que era antes. A mulher forte e determinada havia desaparecido, substituída por alguém que vivia com medo. Mas algo dentro dela começou a mudar naquele momento. Esther sabia que, de uma forma ou de outra, precisava enfrentar essa situação. Ela não poderia continuar vivendo na ilusão. E foi assim que, em uma manhã de sexta-feira, enquanto Ricardo estava no banho, Esther pegou o celular dele novamente. Desta vez ela fez algo que nunca havia feito antes. Ela enviou uma mensagem para a mulher com quem ele estava envolvido. Cada segundo parecia uma eternidade, e Esther se perguntava se deveria ter feito aquilo. Mas não havia mais volta. Depois de alguns minutos, a resposta veio, e era como um soco no estômago. Ricardo me disse que vocês estavam separados. Ele disse que você sabia de nós. Esther ficou paralisada. Ela sabia que Ricardo estava mentindo para ela, mas ouvir diretamente da outra mulher que ele havia inventado uma história tão cruel foi devastador. O que mais ele teria dito? Até que ponto as mentiras de Ricardo iam? Ela respirou fundo e respondeu: Não estamos separados. Ele tem mentido para você também. Ao enviar a mensagem, Esther sentiu uma mistura de raiva e alívio. Ela não sabia o que esperava que acontecesse a seguir, mas precisava saber toda a verdade. A resposta não demorou muito. Eu sinto muito. Eu não sabia. Estou tão chocada quanto você. Esther não sabia se acreditava na mulher do outro lado da conversa, mas naquele momento, isso não importava. O que importava era que agora tudo estava escancarado. Não havia mais como ignorar a traição, nem para Ricardo, nem para ela. Quando Ricardo saiu do banho, ele encontrou Esther sentada à mesa da cozinha, o celular dele em mãos. O sorriso que ele carregava no rosto desapareceu imediatamente. Ele sabia que tinha sido descoberto. O que você está fazendo com meu celular? Perguntou, tentando soar calmo, mas sua voz tremia ligeiramente. Esther o encarou, sentindo uma mistura de tristeza e raiva. Você me traiu, disse ela, sem rodeios. Ricardo ficou em silêncio, como se estivesse processando o que acabara de ouvir. Então, com um suspiro, ele tentou se justificar. Esther, eu posso explicar. Mas ela o interrompeu antes que ele pudesse continuar. Você mentiu para mim, mentiu para ela. Você está mentindo há quanto tempo, Ricardo? Quanto tempo essa farsa dura? Ele tentou se aproximar, mas Esther se afastou, sentindo que não suportaria se ele a tocasse naquele momento. Por favor, Esther, me escuta. Eu cometi um erro. Um erro terrível, eu sei. Mas nós podemos superar isso. Podemos... Ela riu, um som amargo e incrédulo. Superar isso? Como você acha que podemos superar o fato de que você destruiu nosso casamento? Que você me fez acreditar que nossa vida era perfeita, enquanto estava traindo minha confiança todos esses anos? Ricardo olhou para ela, e por um momento sua expressão mudou. O homem confiante e charmoso que ela conhecia desapareceu, substituído por alguém que parecia perdido, vulnerável. Eu não queria que as coisas terminassem assim, disse ele, quase como um sussurro. Eu não queria te machucar. Esther o encarou, o coração pesado com a dor de cada palavra. Mas você machucou, e o pior de tudo é que você nem percebeu o quanto...
Você estava tão ocupado vivendo sua mentira que não se importava com o que isso faria comigo. A raiva tomou conta dela, e as palavras saíram com mais força do que ela esperava. Eu confiei em você, Ricardo. Confiei minha vida, meus sonhos, tudo a você. E você jogou tudo fora. Ele tentou falar algo, mas as palavras morreram em seus lábios. Ele sabia que não havia justificativa para o que tinha feito. O silêncio entre eles era pesado, quase sufocante. Finalmente, Ricardo quebrou o silêncio. O que você vai fazer? A pergunta ecoou na mente de Esther. Ela não tinha certeza. Parte dela queria mandá-lo embora, colocar um fim em tudo. Mas outra parte, mais frágil, temia o que isso significaria para sua vida. Ela havia construído sua existência ao lado de Ricardo. Sem ele, quem ela seria? Eu não sei, respondeu honestamente, sua voz baixa, quase um sussurro. Eu preciso de tempo. Preciso pensar. Ricardo assentiu lentamente, como se entendesse que naquele momento não havia mais o que dizer. Eu vou sair por alguns dias, disse ele finalmente. Vou te dar o espaço que você precisa. Esther não respondeu. Apenas ficou ali, observando enquanto ele pegava algumas roupas e saía do apartamento. Quando a porta se fechou atrás dele, ela desabou. Todas as emoções que havia tentado conter explodiram de uma vez só. Ela chorou como nunca havia chorado antes, sentindo a dor de cada pedaço de seu coração partido. Os dias que se seguiram foram um borrão. Esther mal conseguia comer ou dormir. A casa, que antes era cheia de vida, agora parecia vazia, fria. As lembranças do casamento perfeito estavam por toda parte, nas fotos, nos móveis, nos pequenos detalhes que ela e Ricardo haviam escolhido juntos. Cada um desses detalhes agora parecia uma mentira. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, mas estava perdida. Como poderia continuar após uma traição tão devastadora? Como poderia enfrentar o mundo sabendo que sua vida perfeita havia desmoronado de uma maneira tão cruel? No entanto, em algum lugar dentro dela, uma pequena faísca de força começava a se acender. Esther sabia que, de alguma forma, precisaria encontrar um caminho para se reerguer. Ela ainda não sabia como, mas uma coisa era certa: sua vida nunca mais seria a mesma. Os dias depois da partida de Ricardo foram os mais solitários e devastadores da vida de Esther. O silêncio do apartamento, antes um símbolo de conforto e luxo, agora parecia sufocante. Cada canto daquele lugar era uma lembrança da vida que ela acreditava ter e que agora sabia ser uma ilusão. As noites se tornaram longas e inquietantes. O sono não vinha com facilidade, e quando finalmente fechava os olhos, eram os pensamentos sobre a traição que a assombravam. Esther se perguntava como havia chegado a esse ponto. Como não tinha visto os sinais? Ela sempre acreditou que seu casamento era sólido, que Ricardo era um homem honesto, dedicado. Mas agora, olhando para trás, os pequenos indícios que antes pareciam inofensivos assumiam uma nova perspectiva. As viagens de negócios, os atrasos, a distância emocional, tudo fazia sentido agora. E o que mais doía era a sensação de ter sido enganada durante tanto tempo. Os dias se transformaram em semanas, e Esther ainda não sabia o que fazer. Sua vida, que antes parecia tão estruturada, agora estava em ruínas. Ela não conseguia trabalhar, não conseguia se concentrar em nada. Seus amigos, muitos dos quais eram mais próximos de Ricardo do que dela, começaram a se distanciar. Parecia que ela não só havia perdido seu casamento, mas também a rede de suporte que achava ter. A solidão se aprofundava a cada dia. Foi em uma manhã nublada, enquanto tomava café em silêncio na cozinha, que Esther recebeu a notícia que a levaria ainda mais fundo ao abismo. O telefone tocou, e do outro lado da linha estava o advogado de Ricardo. A voz era fria e profissional, informando que Ricardo havia decidido entrar com o pedido de divórcio. Esther sentiu o chão desmoronar debaixo de seus pés. Ela sabia que o divórcio era uma possibilidade, mas ouvir a confirmação a golpeou com uma força inesperada. Ele já entrou com o pedido?
Esther perguntou, sua voz tremendo. Sim, respondeu o advogado de maneira impessoal. Estamos preparando todos os documentos. Você receberá os papéis nos próximos dias. Ricardo pediu para ser rápido e discreto. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Rápido e discreto. Como se todo o casamento deles pudesse ser resumido a um simples contrato que poderia ser desfeito sem consequências. Esther desligou o telefone sem dizer mais nada. Ela sentia como se estivesse afundando em um poço sem fim, e não havia ninguém para ajudá-la. Quando os papéis do divórcio chegaram, a situação ficou ainda pior. Ricardo havia sido mais cruel do que ela imaginava. Ele não apenas pediu a separação, mas também estava exigindo uma divisão injusta dos bens. Grande parte do dinheiro e dos investimentos de Esther estava em nome de Ricardo. E agora ele queria manter quase tudo. Ela perderia a casa, as economias e, pior ainda, a dignidade. Como ele poderia fazer isso com ela depois de tudo? Esther olhava para as páginas, as palavras legais e frias, sentindo uma raiva crescer dentro de si. Como ele ousava. Depois de tudo o que ela havia sacrificado por ele, depois de todos os anos de dedicação e lealdade. Como ele podia querer deixar ela sem nada? A raiva rapidamente se transformou em desespero. Esther sabia que não tinha como lutar contra ele. Ricardo tinha os melhores advogados, o dinheiro e o poder. Ela, por outro lado, estava emocionalmente destruída e financeiramente vulnerável. Nos dias que se seguiram, Esther se trancou em seu apartamento, recusando-se a ver ou falar com qualquer pessoa. O telefone tocava sem parar, mas ela ignorava as chamadas. As contas se acumulavam, os e-mails de trabalho eram deixados sem resposta, e até as refeições começaram a ser negligenciadas. Esther estava perdendo o controle de tudo. Ela passava as noites acordada, olhando para o teto, tentando imaginar como havia chegado a esse ponto. Certa noite, enquanto folheava distraidamente algumas fotos antigas, Esther encontrou uma imagem de seu casamento. Ela e Ricardo estavam radiantes de felicidade, sorrindo para a câmera enquanto seguravam as mãos. Era difícil acreditar que aquele homem, que ela amou tão profundamente, agora fosse o responsável por sua maior dor. A sensação de traição era insuportável. As lágrimas caíam silenciosamente, e Esther, pela primeira vez em semanas, chorou abertamente, sem se conter. No entanto, algo começou a mudar dentro dela. Talvez fosse o acúmulo de dias de dor, ou talvez fosse a raiva latente que ela tentava ignorar. Mas naquela noite, Esther fez uma promessa a si mesma. Ela não deixaria Ricardo destruí-la completamente. Ele já havia tirado muito, mas ela ainda tinha algo que ele não podia levar, sua força interior. E por mais que naquele momento ela se sentisse fraca, sabia que não poderia continuar naquele estado para sempre. Na manhã seguinte, Esther tomou uma decisão. Ela contrataria seu próprio advogado e lutaria por tudo o que era seu. Não seria fácil, e ela sabia que seria uma batalha dolorosa, mas não podia deixar Ricardo levar o que restava de sua dignidade. Ela começou a se reerguer, lentamente. Entrou em contato com amigos de confiança, reconstruiu sua rede de apoio e aos poucos começou a trabalhar em seu plano. Embora ainda estivesse profundamente ferida, Esther percebeu que, se não lutasse agora, jamais conseguiria seguir em frente. Era hora de começar a reconstruir sua vida, por mais difícil que isso fosse. E mais importante, era hora de deixar Ricardo no passado e recuperar o que ele havia tirado dela. Sua identidade, sua força e sua esperança. Esther, decidida a não deixar Ricardo levar tudo o que era dela, entrou em contato com um advogado. As primeiras reuniões foram difíceis, cheias de discussões sobre termos legais e uma batalha iminente pela divisão de bens. No entanto, isso a fez se sentir mais no controle. Ela sabia que ainda havia muito o que enfrentar, mas agora, com um plano em mãos, sentia que estava no caminho certo. Ela finalmente poderia lutar por si mesma. Enquanto isso, a vida no pequeno apartamento que ela alugou após sair da casa que dividia com Ricardo era um reflexo de sua nova realidade.
Os luxos e comodidades haviam desaparecido, e o espaço apertado era um lembrete constante do quanto ela havia perdido. O café que ela tomava pela manhã era simples, sem a complexidade dos grãos caros que costumava consumir. A vista da janela não mostrava mais os arranha-céus imponentes da cidade, mas ruas comuns, cheias de pessoas comuns, levando vidas rotineiras. Em muitos momentos, Esther se perguntava como havia chegado ali. Tudo parecia distante, como se estivesse vivendo em uma versão alternativa de sua própria vida. Ela era a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo, tudo tinha mudado. As reuniões com o advogado se tornaram sua nova rotina, junto com as consultas financeiras, onde se deu conta de que suas finanças estavam em um estado muito mais frágil do que imaginava. Ricardo havia drenado boa parte de seus recursos, e agora ela teria que lidar com as consequências. Foi em uma dessas manhãs solitárias, enquanto caminhava pelo bairro para espairecer, que Esther encontrou o pequeno café de esquina. Aquele lugar se tornaria um refúgio inesperado. O ambiente era acolhedor, com uma decoração simples, mas charmosa, e o aroma de café fresco preenchia o ar. Ali, ela podia se sentar por horas, apenas observando as pessoas que passavam pela rua e refletindo sobre sua nova realidade. Foi também naquele café que ela conheceu Eduardo. Ele era um homem de meia idade, sempre com um sorriso gentil, que trabalhava no local como atendente. Seus olhos carregavam uma calma reconfortante, algo que Esther precisava desesperadamente. Inicialmente, as interações entre eles eram breves. Um bom dia aqui, um como vai ali. Mas com o tempo, Eduardo começou a perceber que havia algo de errado com Esther. Ela estava sempre sozinha, olhando fixamente pela janela, como se estivesse esperando por algo que nunca chegaria. Em um dia particularmente cinzento, Eduardo decidiu se aproximar. "Você parece precisar de companhia", disse ele, colocando um café extra na mesa de Esther sem cobrar. "Às vezes falar com alguém ajuda." Esther, surpresa, olhou para ele. Não estava acostumada a receber gestos tão simples de gentileza. "Obrigada", respondeu, sem saber o que mais dizer. Aquela conversa casual foi o início de algo inesperado. Nos dias que se seguiram, Esther passou a frequentar o café com mais frequência, e Eduardo sempre encontrava uma maneira de puxar assunto. Ele era diferente de todas as pessoas que ela conhecia. Não estava interessado no que ela fazia ou de onde vinha. Ele não fazia perguntas sobre seu passado, não a tratava com pena. Simplesmente ouvia. Esther começou a se abrir, contando a Eduardo, em doses controladas, pedaços de sua história. Ela falava sobre a traição, o divórcio, a perda de sua casa e da vida que conhecia. Eduardo nunca oferecia conselhos ou julgamentos. Ele apenas ouvia, o que, de certa forma, era o que Esther mais precisava. Aquele homem simples, com seu jeito sereno, oferecia a ela uma sensação de normalidade em meio ao caos que sua vida havia se tornado. Com o tempo, as conversas se tornaram mais profundas. Eduardo, por sua vez, também compartilhou partes de sua vida. Ele havia passado por uma perda devastadora há alguns anos, algo que o mudou para sempre. "Eu sei como é sentir que o mundo desmoronou", disse ele certa vez, olhando para o horizonte enquanto falava. "Mas também sei que, por mais difícil que seja, há sempre uma maneira de se reerguer." Essas palavras ressoaram profundamente em Esther. Ela sabia que a jornada pela qual estava passando seria longa, mas ouvir de alguém que já havia superado desafios a fazia acreditar que talvez houvesse esperança. As conversas com Eduardo tornaram-se uma âncora em sua vida. Ele era alguém que a fazia sentir-se vista, sem julgamentos ou expectativas. Pela primeira vez em muito tempo, Esther sentia que não estava completamente sozinha. Enquanto isso, sua batalha legal com Ricardo avançava. Os advogados trocavam documentos e argumentações, mas o processo estava longe de acabar. Ricardo continuava a se recusar a dividir os bens de forma justa, e a luta se tornava mais intensa a cada dia. Esther sabia que, para sair daquela situação, precisaria de muita paciência e determinação. Mas,
Ao contrário de antes, ela não se sentia mais completamente impotente. As pequenas vitórias, como a reconexão com sua paixão pelo design e o apoio de Eduardo, começaram a lhe dar forças para continuar. Ela passou a trabalhar em projetos de design novamente, criando pequenas peças que vendia online. Não era muito, mas era um começo. Com o passar dos dias, Esther percebeu que, apesar de tudo, ela ainda tinha algo que Ricardo nunca poderia tirar: sua capacidade de recomeçar. E, por mais que o caminho fosse incerto, ela estava disposta a enfrentar o que viesse pela frente, um passo de cada vez. Aos poucos, Esther começou a se adaptar à sua nova vida. As manhãs no pequeno apartamento já não pareciam tão solitárias, e o café de esquina se tornou um refúgio seguro onde ela podia passar horas, encontrando conforto na simplicidade daquele lugar e nas conversas com Eduardo. Ele era uma presença constante e silenciosa, sempre disposto a ouvir e oferecer apoio sem esperar nada em troca. E com o tempo, Esther começou a valorizar profundamente essa conexão. Enquanto isso, sua carreira de designer, que havia sido negligenciada por tanto tempo, começou a florescer de maneira inesperada. Após semanas de hesitação, Esther finalmente decidiu colocar alguns dos seus projetos à venda em uma plataforma online. Ela começou com pequenos itens de decoração, peças exclusivas que criava em seu tempo livre. Para sua surpresa, as vendas começaram a crescer rapidamente. O que começou como uma tentativa tímida de redescobrir sua paixão logo se transformou em algo muito maior. As pessoas começaram a notar seu trabalho, e logo suas peças ganharam popularidade. A sensação de ver seus projetos sendo bem recebidos pelo público era revitalizante. Pela primeira vez em meses, Esther sentia que tinha algo pelo qual lutar, algo que dependia exclusivamente dela e de seu talento. No entanto, o sucesso não veio sem desafios. Ricardo, ao descobrir que Esther estava reconstruindo sua carreira, tentou usar isso contra ela no processo de divórcio. Seus advogados alegaram que, se ela estava ganhando dinheiro com seu negócio, não tinha direito a uma parte dos bens que ele controlava. A luta judicial continuava, e a cada novo obstáculo, Esther sentia que estava presa em uma guerra interminável contra o homem que um dia havia amado. Mesmo assim, ela não desistiu. As conversas com Eduardo se tornaram mais frequentes, e com o tempo, ele passou a ser uma figura ainda mais importante em sua vida. Certa noite, depois de mais um longo dia de reuniões com seus advogados, Esther decidiu desabafar com ele sobre a pressão que sentia. Sentaram-se no canto do café, longe do movimento, e enquanto ela falava, Eduardo a ouvia com atenção, seus olhos refletindo empatia. "É como se ele estivesse tentando me destruir de todas as formas possíveis", disse Esther, sua voz carregada de frustração. "Ele já tirou tanto de mim e agora quer impedir que eu reconstrua qualquer coisa. Não sei mais o que fazer." Eduardo, com sua calma característica, esperou até que ela terminasse de falar antes de responder. "Você já fez mais do que imagina, Esther. Não deixe que ele te convença do contrário. O fato de você estar aqui, lutando, já é uma vitória." As palavras dele, simples e sinceras, tocaram Esther profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez estivesse no controle de sua própria vida novamente. Claro, o processo de divórcio ainda era uma sombra constante, mas agora ela tinha algo pelo qual lutar: sua carreira, sua independência e a chance de recomeçar. Com o passar dos meses, o sucesso de Esther no mundo do design só aumentava. Ela começou a receber encomendas de grandes empresas de decoração, interessadas em suas peças exclusivas. As vendas online se multiplicaram, e o nome de Esther começou a circular entre os clientes de alta classe. Sua confiança, que havia sido destruída pela traição de Ricardo, estava sendo reconstruída peça por peça. Ainda assim, a batalha judicial com Ricardo continuava. As reuniões com os advogados eram exaustivas, e Ricardo se mostrava cada vez mais inflexível. Ele fazia de tudo para complicar o processo, na esperança de desgastar Esther até que ela desistisse. Mas a cada novo golpe que ele tentava dar, Esther se tornava mais forte. Ela sabia que não podia ceder,
que precisava lutar até o fim por tudo o que era seu por direito. Foi durante uma dessas longas reuniões de divórcio que Esther teve uma ideia que mudaria o rumo de sua vida. Cansada de ser atacada e ver seu futuro sendo determinado pelos advogados de Ricardo, ela decidiu que precisava tomar uma atitude mais ousada. Conversou com seu advogado sobre uma nova abordagem. Em vez de continuar brigando pelos bens de Ricardo, ela optaria por deixar tudo para trás, desde que ele assinasse um acordo que lhe desse total liberdade para seguir sua vida sem interferências futuras. Seu advogado ficou surpreso com a decisão, mas Esther estava certa do que queria. Ela não queria mais se prender ao passado. O dinheiro e os bens materiais já não eram tão importantes quanto antes. O que importava agora era sua liberdade, sua capacidade de recomeçar sem que Ricardo tivesse qualquer controle sobre ela. Quando a proposta foi levada para Ricardo, ele também ficou surpreso. Para ele, tudo havia sido uma questão de poder. Acreditava que Esther estava presa ao estilo de vida luxuoso que haviam construído juntos. A ideia de que ela poderia abrir mão de tudo isso o pegou de surpresa. Ainda assim, relutante, ele concordou com o acordo. O divórcio finalmente seria concluído. A sensação de alívio que Esther sentiu ao assinar os documentos de divórcio foi indescritível. Ela havia perdido muitas coisas durante aquele processo doloroso, mas o que ganhou foi muito mais valioso: sua liberdade. Agora, pela primeira vez em muito tempo, ela estava livre para seguir seu próprio caminho, sem a sombra de Ricardo pairando sobre sua vida. Naquela noite, depois de assinar os papéis, Esther foi ao café. Eduardo estava lá, como sempre, com seu sorriso tranquilo. "Então é oficial?" ele perguntou enquanto colocava uma xícara de café em frente a ela. Esther sorriu, sentindo um peso enorme sair de seus ombros. "Sim, agora é oficial. Estou livre." Eduardo se sentou ao lado dela, e por um momento, os dois ficaram em silêncio, apreciando o momento. Era o fim de uma era para Esther, mas também o começo de algo novo, algo que ela ainda estava descobrindo. Ela sabia que o futuro ainda traria desafios, mas agora estava pronta para enfrentá-los, e dessa vez, com mais força do que jamais teve. Com o divórcio finalizado e sua liberdade finalmente conquistada, Esther sentiu que estava entrando em uma nova fase da vida. As manhãs no pequeno apartamento agora tinham um sabor diferente. Ela já não se sentia oprimida pelo silêncio ou pelas lembranças do passado. Ao contrário, ela começava cada dia com um novo senso de propósito, concentrando-se em sua carreira de design e em tudo o que ainda poderia construir. O sucesso de sua loja online continuava crescendo. Grandes empresas do ramo de decoração e design começaram a procurá-la, interessadas em suas criações exclusivas. Era como se o talento que havia ficado adormecido por tanto tempo finalmente estivesse sendo reconhecido, e isso enchia Esther de uma sensação de realização que ela nunca tinha experimentado antes. No entanto, mesmo com a carreira em ascensão e o apoio constante de Eduardo, Esther não podia ignorar que o passado ainda tinha suas formas de reaparecer. A sombra de Ricardo parecia ter se dissipado com a assinatura do divórcio, mas o mundo tinha uma maneira peculiar de revirar antigos fantasmas. Foi em uma tarde ensolarada que Ricardo, inesperadamente, voltou à sua vida. Ela estava em uma reunião importante com um grupo de investidores interessados em uma parceria, quando o telefone tocou. No visor, o nome de Ricardo apareceu. O coração de Esther acelerou, e por um momento ela hesitou, se perguntando se deveria atender. Por que ele estaria ligando agora, depois de tudo? Decidida a não deixar que ele a afetasse, Esther ignorou a ligação e voltou sua atenção para a reunião. No entanto, aquela ligação a deixou inquieta pelo resto do dia. O que ele queria? Será que não estava satisfeito em finalmente tê-la deixado seguir com sua vida? Quando voltou para casa, encontrou várias mensagens de voz de Ricardo em seu telefone. Contra seu melhor julgamento, ela decidiu ouvi-las. "Oi, Esther. Sou eu. Eu sei que isso é estranho, mas eu preciso falar com você. Por favor, me liga quando puder."
A voz dele parecia hesitante, o que não era típico de Ricardo. Curiosa, mas também desconfiada, Esther respirou fundo e decidiu ligar de volta. A ligação foi atendida rapidamente, e do outro lado da linha, Ricardo parecia aliviado ao ouvir sua voz. Esther, obrigado por me ligar de volta. Eu sei que não deveria estar te incomodando, mas eu preciso de sua ajuda. Aquelas palavras a surpreenderam. Ricardo, pedindo ajuda? Era surreal. Ajuda? Do que você está falando, Ricardo? Esther perguntou, com uma mistura de curiosidade e cautela. Ele explicou que desde o divórcio, seus negócios haviam começado a desmoronar. A empresa que ele comandava com tanta confiança estava passando por dificuldades, e ele não sabia mais o que fazer. Esther ouviu em silêncio, sem saber exatamente como se sentir. Parte dela queria rir da ironia da situação. Ricardo, que sempre se considerou invencível, agora estava precisando da ajuda da mulher que ele traiu e abandonou. No entanto, outra parte dela, a parte que ainda se lembrava dos bons momentos que viveram juntos, sentiu uma pontada de compaixão. Ricardo, eu não sei se posso te ajudar. As coisas mudaram muito, ela respondeu, sua voz calma, mas firme. Ela não queria ser arrastada de volta para o drama que finalmente havia deixado para trás. Eu segui em frente, e você também deveria... Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eu sei, Esther. Eu sei que errei com você. E não estou pedindo para voltarmos ao passado. Só pensei que talvez você pudesse me dar um conselho. Eu não tenho mais ninguém em quem confiar. Esther ficou quieta, processando aquelas palavras. Parte dela sentia que aquilo era apenas mais uma tentativa de manipulação. Mas outra parte via sinceridade no tom de Ricardo. Ela não queria ser a pessoa que ele usava como apoio emocional, mas ao mesmo tempo sabia que o que ele pedia não era uma reconciliação. Era apenas um pedido desesperado por ajuda. Depois de alguns minutos de reflexão, Esther respondeu. Eu posso te ouvir, Ricardo, mas não posso prometer nada além disso. A resposta foi um alívio para ele, e os dois combinaram de se encontrar no dia seguinte para conversar. Quando o dia chegou, Esther estava nervosa. Era a primeira vez que veria Ricardo desde o divórcio, e ela não sabia como seria aquele encontro. Eles marcaram em um café discreto, longe dos olhares curiosos da alta sociedade que um dia fizeram parte. Quando Ricardo chegou, Esther notou imediatamente que ele estava diferente. Parecia abatido, como alguém que havia perdido mais do que apenas dinheiro, havia perdido o controle de sua vida. Obrigado por vir, disse ele, sentando-se à frente de Esther com um suspiro cansado. Eu não sabia a quem mais recorrer. Ela o observou em silêncio, sem saber exatamente o que dizer. Aquele não era o homem confiante e arrogante que ela conhecia. Ele estava claramente em crise. Durante a conversa, Ricardo explicou que, depois do divórcio, seus negócios começaram a afundar devido a más decisões e à perda de confiança dos investidores. O homem que uma vez parecia ter o mundo aos seus pés, agora estava à beira do colapso. Ele não pediu desculpas diretamente pelo que fez, mas a culpa estava escrita em seu rosto. Esther, surpreendentemente, sentiu-se em paz durante o encontro. Não havia mais raiva ou ressentimento. O homem que estava à sua frente era uma sombra do que foi, e ela não precisava mais de vingança ou justificativas. Sua vida havia seguido em frente, e o que ele fizesse agora não a afetaria mais. Ricardo, eu sinto muito que você esteja passando por isso, mas não sou a pessoa que pode resolver seus problemas. Eu segui em frente, e você precisa fazer o mesmo. Suas palavras foram firmes, mas sem crueldade. Era um ponto final para o passado. Ricardo aceitou a resposta com uma leve inclinação de cabeça. Eu entendo. Acho que só precisava ouvir isso de você. Ele se levantou, agradeceu por seu tempo, e os dois se despediram em termos cordiais. Foi a última vez que se viram. Quando Esther voltou para casa naquela noite, sentiu uma leveza que não sentia há anos. O ciclo havia finalmente se fechado. Ela estava livre, completamente livre, para seguir em frente e construir a vida que sempre mereceu.
O passado, com todas as suas cicatrizes, agora fazia parte de uma história que ela superou. Com o ciclo finalmente encerrado e a sombra de Ricardo desaparecida de sua vida, Esther pôde se concentrar inteiramente em seu futuro. A sensação de liberdade era imensa e cada dia trazia novas oportunidades. Seu negócio de design estava prosperando mais do que ela jamais havia imaginado. Grandes marcas agora faziam fila para colaborar com ela, e suas peças, antes vendidas online de maneira tímida, estavam se tornando tendência em grandes lojas de decoração. O sucesso parecia ter chegado de maneira milagrosa, como se o universo finalmente estivesse conspirando a seu favor. No entanto, Esther sabia que tudo aquilo era resultado de seu próprio esforço e resiliência. A cada novo projeto concluído, ela sentia que estava recuperando partes de si mesma que haviam sido perdidas durante o relacionamento com Ricardo. Era como se, finalmente, ela estivesse no controle total de sua vida. Eduardo continuava sendo uma parte importante de sua jornada. As conversas que eles tinham no café, as risadas e os momentos de conforto, tudo contribuía para a nova versão de Esther. Ele estava sempre lá, com um sorriso tranquilo e as palavras certas no momento certo. O que começou como uma amizade simples e inesperada havia se transformado em algo mais profundo. Algo que ambos sentiam, mas que ainda não tinham verbalizado. Esther percebeu que sua vida, que antes parecia desmoronar em cacos, agora estava mais sólida do que nunca. E isso não se devia apenas ao sucesso profissional, mas também à presença de Eduardo. Ele havia se tornado um pilar em sua vida, alguém em quem ela podia confiar plenamente. Aos poucos, ela percebeu que estava se apaixonando por ele. Mas esse sentimento não era baseado em uma necessidade de validação ou em uma tentativa de preencher um vazio. Era um amor construído sobre respeito, confiança e a simplicidade das coisas que realmente importam. Em uma noite tranquila, depois de um dia de trabalho intenso, Esther e Eduardo se encontraram no café, como de costume. No entanto, naquela noite, havia algo diferente no ar. Eduardo parecia mais introspectivo, como se estivesse ponderando algo importante. Eles se sentaram no canto de sempre e, por um tempo, ficaram apenas em silêncio, saboreando a companhia um do outro. Depois de alguns minutos, Eduardo quebrou o silêncio. Esther, eu queria te dizer algo, começou ele, a voz um pouco mais baixa do que o normal. Esther olhou para ele, curiosa, sentindo seu coração acelerar ligeiramente. Eu sei que talvez esse não seja o melhor momento e não quero que você sinta qualquer tipo de pressão, mas acho que é importante ser honesto sobre o que sinto. Ela esperou, sentindo uma mistura de expectativa e ansiedade. Eduardo continuou, sua expressão séria, mas gentil. Eu me apaixonei por você, Esther. E isso não é algo que aconteceu de repente. Eu te observei crescer, te observei superar tantas coisas, e a cada dia, minha admiração por você só aumentou. As palavras de Eduardo penetraram fundo no coração de Esther. Era algo que ela havia sentido, mas ouvir em voz alta e de maneira tão sincera fez com que tudo ganhasse uma nova dimensão. Eu também sinto o mesmo, respondeu ela, quase em um sussurro. Mas tenho medo, Eduardo. Medo de que as coisas mudem, de que eu perca tudo de novo. Eduardo balançou a cabeça suavemente. Eu entendo. E não estou pedindo para que você faça algo que não esteja pronta. Só quero que saiba que, independentemente de qualquer coisa, estou aqui. E sempre estarei. As palavras dele trouxeram um conforto que Esther nunca havia experimentado antes. Era um amor sem exigências, sem pressões. Era um amor que a deixava livre para ser quem ela era, sem expectativas. Naquele momento, ela soube que estava pronta para seguir em frente. Ela havia reconstruído sua vida do zero, havia superado o passado e estava pronta para abraçar o futuro. Os meses que se seguiram foram de crescimento contínuo para Esther. Seu negócio de design se expandiu de maneira espetacular e ela passou a ser reconhecida como uma das principais designers emergentes do país. Grandes revistas de decoração publicaram matérias sobre seu trabalho
elogiando sua capacidade de criar peças únicas e inovadoras. Cada conquista profissional a levava a um novo patamar, e com o tempo, ela percebeu que o que uma vez foi seu sonho estava se tornando realidade. Em uma manhã de primavera, enquanto tomava café em sua varanda ensolarada, Esther recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Era uma grande empresa internacional de design interessada em uma parceria exclusiva com ela. Eles queriam lançar uma linha de móveis e decoração assinada por Esther, e o contrato oferecido era algo que ela jamais teria imaginado. Aquela era a oportunidade pela qual ela sempre sonhou. Ela mal podia acreditar. Quando a ligação terminou, Esther ficou em silêncio, absorvendo o impacto daquela notícia. Tudo o que havia acontecido nos últimos anos, a traição, o divórcio, o processo de reconstrução, parecia ter culminado naquele momento. Ela havia superado todas as dificuldades e agora estava colhendo os frutos de sua perseverança. O milagre que ela tanto esperava havia acontecido, mas não por sorte ou acaso. A verdadeira mágica estava em sua capacidade de nunca desistir, de sempre seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. Naquela noite, ela se encontrou com Eduardo para compartilhar a notícia. Eles brindaram com vinho, sentados na varanda do pequeno apartamento de Esther, observando as estrelas. O sorriso no rosto de Eduardo refletia o orgulho que ele sentia por ela. "Você merece tudo isso, Esther", disse ele, segurando sua mão. "Você trabalhou duro e passou por tanto. Ver você alcançar esse sucesso é incrível." Esther olhou para ele, seu coração cheio de gratidão e amor. "Não sei se teria conseguido sem você", respondeu ela, apertando a mão dele suavemente. "Você esteve ao meu lado em todos os momentos, e isso significa mais para mim do que qualquer conquista." Eles ficaram em silêncio por um tempo, apreciando a simplicidade do momento. O futuro parecia brilhante, e pela primeira vez, Esther sentia que estava exatamente onde deveria estar. O milagre havia acontecido, não o milagre de um contrato ou de uma nova oportunidade, mas o milagre de se encontrar novamente, de se redescobrir e de perceber que, independentemente do que o futuro trouxesse, ela tinha tudo o que precisava para ser feliz. Com a parceria internacional firmada e sua carreira decolando a níveis que ela nunca poderia ter imaginado, Esther se via diante de uma nova fase da vida. A cada dia, novos desafios surgiam, mas agora ela os enfrentava com confiança e segurança. Não havia mais dúvidas sobre seu valor ou sobre suas capacidades. Esther havia se tornado uma mulher forte, independente e, acima de tudo, fiel a si mesma. Os primeiros meses após a assinatura do contrato foram uma montanha-russa de emoções. As viagens internacionais para reuniões e eventos eram constantes, e o reconhecimento pelo seu trabalho só aumentava. Revistas de decoração de renome mundial estampavam suas criações em suas capas, e designers influentes mencionavam seu nome como uma referência. A linha de produtos que ela havia desenvolvido estava sendo distribuída globalmente, e os pedidos não paravam de chegar. Esther estava vivendo o que poderia ser considerado o auge de sua carreira, mas ao contrário do que aconteceu no passado, quando ela se perdera nas pressões externas, dessa vez ela sabia que esse sucesso não a definia completamente. Ela havia construído sua carreira com base em seu próprio esforço e talento, mas sua verdadeira felicidade vinha de dentro, de quem ela havia se tornado. A relação com Eduardo também florescia. O que começou como uma amizade, lentamente evoluiu para um amor profundo e maduro. Eduardo era o oposto de Ricardo em muitos aspectos. Ele não buscava controle ou poder. Em vez disso, ele oferecia apoio incondicional e uma base sólida para que Esther pudesse continuar sendo quem era. Não havia competição, apenas amor e admiração mútuos. Em um fim de semana tranquilo, enquanto passeavam pela praia, Eduardo parou de repente, segurando a mão de Esther com firmeza. "Sabe, Esther, eu sempre sonhei com uma vida simples, ao lado de alguém que eu realmente amasse", disse ele, olhando para o horizonte.
E por mais que eu saiba que sua vida agora esteja cheia de compromissos e viagens, eu não trocaria essa simplicidade que temos por nada no mundo. Esther sorriu, sentindo o calor das palavras dele. Eu também não, Eduardo. Por mais que minha vida esteja diferente agora, é a simplicidade de momentos como esse que me faz lembrar o que realmente importa. Eles continuaram caminhando pela areia, e pela primeira vez em muito tempo, Esther sentiu que sua vida estava completa. As conquistas profissionais eram incríveis, mas o que realmente a fazia feliz era a sensação de paz e realização interna. Ela sabia que, com Eduardo ao seu lado, ela poderia equilibrar sua carreira de sucesso com uma vida pessoal rica de afeto e cumplicidade. Foi em um desses momentos tranquilos que Eduardo, com um brilho nos olhos, se ajoelhou na areia e fez algo que Esther não esperava. Esther, eu sei que nossas vidas mudaram muito desde que nos conhecemos, e sei que você é independente e não precisa de ninguém para ser feliz. Mas eu gostaria de passar o resto da minha vida ao seu lado. Você quer se casar comigo? A surpresa tomou conta de Esther por um momento, mas logo se transformou em uma profunda emoção. As lágrimas vieram naturalmente, e sem hesitar ela disse: Sim, quero passar minha vida com você, Eduardo. Foi um momento mágico, cheio de simplicidade, mas ao mesmo tempo profundamente significativo. Eles não precisavam de grandes gestos ou cerimônias extravagantes para selar o que já sabiam, que haviam encontrado, um no outro, o verdadeiro significado de amor e companheirismo. A vida seguiu seu curso de maneira tranquila, mas cheia de realizações. O casamento foi discreto, com poucos amigos e familiares próximos, exatamente do jeito que ambos queriam. A celebração não era sobre exibir o amor que sentiam, mas sim sobre confirmar a decisão de compartilhar a vida, apoiando-se mutuamente em todas as jornadas que viriam. Com o tempo, o negócio de design de Esther continuou a crescer, mas ela soube equilibrar suas responsabilidades profissionais com sua vida pessoal. Ela não se permitia mais ser consumida pelas pressões externas. Eduardo estava sempre ao seu lado, incentivando-a a encontrar tempo para si mesma, para eles dois, e para as coisas simples que realmente importavam. Os anos passaram, e com eles vieram novas conquistas, tanto no campo profissional quanto no pessoal. Esther se tornou um nome respeitado no mundo do design, conhecida por sua criatividade e autenticidade. Mas o mais importante para ela era que, independentemente do sucesso, ela nunca mais perdera o sentido de quem realmente era. Em uma tarde tranquila, anos após o início de sua nova vida, Esther se sentou na varanda de sua casa ao lado de Eduardo, observando o sol se pôr no horizonte. O crepúsculo pintava o céu com tons de laranja e rosa, e o som suave das ondas ao longe criava uma atmosfera de paz absoluta. Eu não poderia imaginar uma vida melhor, disse Esther, olhando para Eduardo com um sorriso. Mesmo depois de tudo o que passamos, sinto que estamos exatamente onde deveríamos estar. Eduardo sorriu de volta, segurando sua mão com carinho. A vida tem uma forma engraçada de nos levar para o lugar certo, mesmo que o caminho seja cheio de curvas inesperadas. Esther sabia que ele estava certo. Ela havia percorrido um longo caminho desde os dias em que sua vida parecia ter desmoronado. Passara pela dor da traição, pelo desespero do divórcio, pela batalha para se reconstruir. Mas em cada etapa, ela havia aprendido algo valioso. E agora, ao lado de Eduardo, sentia que havia encontrado não apenas o sucesso, mas também a verdadeira felicidade. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Esther fechou os olhos por um momento, respirando profundamente o ar fresco da noite que chegava. Ela sabia que o futuro ainda traria desafios, como sempre traz, mas agora ela estava preparada para enfrentá-los, com o coração cheio de amor e a certeza de que, por mais que a vida mudasse, ela sempre teria o que mais importava, a si mesma e aqueles que amava.